Economia com ela, Juliana Rosa. Juliana, vamos falar de novo de deflação, vamos falar de novo de expectativa, de inflação para o ano. Eu queria te ouvir, porque imagino assim, quando as coisas acontecem de forma harmoniosa e você tem uma distribuição do índice por toda a economia, seja para subir, seja para descer, as coisas meio que se distribuem e as pessoas percebem quando tem uma conquista, não é? Nesse caso específico, você tem uma concentração muito forte da deflação num item específico que melhora a vida de um grupo de pessoas, mas na maior parte das pessoas não percebe, né? Lê, mas não sente. Explica isso pra gente, Juliana. Pois é, a gente tem ouvido muito o governo comemorar a deflação, né? E hoje o IBGE divulgou novamente esse número de deflação no Brasil, e aí é importante a gente explicar melhor o que é essa deflação. Boa tarde, antes de mais nada, Ineg, Débora, boa tarde para você, ouvinte. O que é essa deflação aqui que o IBGE divulga? O número é queda de preços de 0,73% no Brasil, é uma média, e é a menor deflação aqui, a maior queda mensal do índice, esse IPCA 15, é a prévia da inflação oficial do país, porque mede o comportamento dos preços até a metade do mês. Começou a ser calculada em 1996 e nunca teve uma queda tão forte. Então, realmente é importante a gente poder explicar por que isso está acontecendo. Então, o governo falou, olha, a gente está tendo uma deflação, e aí você vai no supermercado e fala, gente, aonde está tendo deflação, que cada vez que a gente vai no supermercado a conta é mais cara, né? A questão é que a deflação, ela está muito concentrada em dois itens, combustíveis e energia elétrica. Quando você olha aqui a divulgação do IBGE, é basicamente gasolina, álcool, passagens aéreas e energia elétrica. Aqui está muito ligado, aqui quando você olha aqui combustível, a queda dos impostos que foi aprovada pelo Congresso Nacional e energia elétrica também. Então, é uma questão muito pontual, foi importante para poder aliviar quem consome combustíveis, claro, e ICMS, principalmente, teve um peso importante porque é o imposto estadual que mais pesa nos combustíveis, na energia também teve um peso importante, mas quando você olha aqui a coleta de preços feita pelo IBGE em alimentos, continua em alta o preço de alimentação. Leite, por exemplo, disparado, é o destaque novamente aqui dos preços do IBGE. Olha só, o preço teve um aumento de 14%, mas você tem ainda aqui uma série de pressões. A gente falou do queijo, lembra? Mês passado tem muita gente falando do queijo, muita gente que trabalha com comida, com lanche, com pizza, com crepe, tudo leva queijo, né, Ineg? E as pessoas, para comprar o peso do queijo, estão pagando mais que a carne. O frango subiu muito. Então, é o que você falou, a gente fala em deflação, mas você não tem uma deflação que é generalizada, né? E aí, o que vai acontecer, né? Aí você vai olhando por dentro ainda aqui dos dados, tá? Com a ajuda aqui dos economistas, o que é importante compartilhar aqui com o nosso ouvinte? Você consegue ver uma tendência de perda de fôlego, sim, uma tendência de alívio de preços, mas que ainda não é evidente. Você olha aqui por dentro, você olha assim, Petrobras, por conta da queda do petróleo, promoveu algumas reduções recentes, né? Você vê aqui por dentro alguns itens que começam alguns indicadores, né, que são bem econômicos, assim, você tem um espalhamento menor, o tal daquela concentração, né? Então, quando você tem um espalhamento menor, é uma tendência de que a inflação começa a apontar para uma perda de fôlego. Então, os economistas conseguem perceber que, com o aumento de juros, né? Então você está num processo onde você tem um encarecimento de crédito, você caminha também para uma economia que tende a desaquecer nesse momento, porque a economia agora, quarto trimestre, tende a ir freando o ritmo de crescimento, o juro ficou muito caro,
a inflação, né, comeu uma parte importante aí da renda dos brasileiros, o mundo tende a crescer menos, então a inflação ela cresce, ela tende a crescer menos por conta de uma conjuntura também de um remédio amargo, né, que é juro alto, menor crescimento. Mas é isso que você falou, né? E assim, não está muito claro qual vai ser o ritmo dessa perda de fôlego da inflação e a população ainda não está sentindo esse alívio para valer. Então, a situação está dura ainda, né? Ou seja, é como aquela história de você manter a cabeça no freezer e o pé no forno, né? Você, na média, você está com uma temperatura ok, só que você está com menos 20 no pé e mais 200 na cabeça. É isso, né? Fala-se em deflação, mas era resultado de uma conta aritmética que ainda as pessoas não perceberam. Agora, pelo que você está falando, perceberão em breve, né? Isso, exatamente, porque quando a gente olha aqui as previsões, a inflação caiu abaixo de 10% agora, no acumulado em 12 meses, pela primeira vez desde junho do ano passado, que a gente não tinha esse número aí abaixo de 12%, de 10%. Desde agosto do ano passado, perdão. Então, a gente tem agora 9,60%. E a previsão é que no final do ano a gente tenha uma inflação abaixo de 7%. Está caminhando aí para 6,5%. Então, a gente sai de 9 e pouco agora para 6,5%. E ano que vem, na casa de 5 e pouco. Então, a gente está caminhando, né, para uma tendência de inflação menor. Mas é isso, né? E as custas de um juro que é muito alto no Brasil, vai ficar alto por bastante tempo. É uma inflação que ano que vem vai se manter num patamar ainda elevado para padrões brasileiros, né? Vai acabar o ano em 6,5%, mas vai ficar ali 5,5%, né? Um crescimento fraco, né, que está sendo previsto para o ano que vem, então por isso que a inflação vai cair, porque você não tem um padrão de consumo que vai sustentar uma inflação alta, o mundo tem risco de recessão, então a gente tem realmente um cenário que é desafiador para o ano que vem. E o próprio Banco Central, o presidente do Banco Central, ele mesmo está cauteloso, né? Ele fez um discurso ontem diferente do que o governo tem feito. Ele falou, olha, vamos devagar com o andor, o governo federal precisa, gastando pra caramba, né? Precisa apontar como é que vai ter responsabilidade a partir do ano que vem, com um enorme desafio ainda de pobreza, continuar amparando os mais pobres, com uma dívida gigantesca, com menos crescimento, menos arrecadação, isso tudo com o desafio de trazer segurança, porque se você não traz segurança para o país, a inflação dispara, né? Então, assim, parece a economia é aquela coisa do efeito dominó, tudo tem que estar equilibrado para que as peças não desabem, né? Então, não é favas cantadas, não é vitória, como o governo tem falado, aí cantado vitória, estamos em deflação, né? E a população ainda está sentindo, né, essa dificuldade.